Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade americana, embalada pela aparente tranquilidade de bairros residenciais, um evento de crueldade inesperado viraria a vida de uma família de cabeça para baixo e revelaria verdades ocultas. Michael Thompson, um menino de 10 anos de olhar vivo e curioso, adorava brincar nos becos do bairro com os amigos. Nada fazia supor que naquele dia, sob o sol escaldante do verão, sua inocência seria abalada por um ato de injustiça inimaginável. Uma patrulha policial liderada pelo policial Derek Collins, conhecido por seu temperamento agressivo e preconceito racial, chegou ao bairro. Uma simples briga entre crianças tomou um rumo dramático quando Michael foi injustamente acusado de roubo e desobediência. O que Collins não sabia era que Michael não era uma criança qualquer. Seu pai, James Thompson, era um agente especial do FBI, um homem respeitado por sua integridade e compromisso com a justiça. Mas por enquanto, na sombra da violência e da humilhação, Michael estava prestes a passar por um ato desprezível, forçado pelo agente Collins a comer um rato. Um ato que tinha a intenção de humilhá-lo e destruir sua dignidade. Naquele dia, a linha entre autoridade e abuso seria cruzada. Mas a história estava apenas começando, pois James Thompson não permitiria que tamanha injustiça passasse despercebida. Michael Thompson tinha 10 anos, uma figura esguia e um sorriso radiante que iluminava as ruas de seu bairro. Naquela manhã, ele estava brincando com seus amigos da vizinhança, como sempre, nas pequenas ruas arborizadas e casas modestas. O verão estava quente à luz dourada, e as crianças se divertiam correndo, rindo e compartilhando seus segredos de infância. Michael era conhecido por sua natureza gentil e curiosidade insaciável. Ele adorava ouvir as histórias que seu pai, James, um agente especial do FBI, lhe contava quando chegava tarde de suas tarefas. James sempre insistiu em incutir no filho os valores de respeito, coragem e justiça, apesar do peso do preconceito que enfrentavam como uma família negra naquela cidade. Naquele dia, houve uma pequena discussão entre Michael e outro garoto da vizinhança, Jake. Nada sério, apenas uma disputa por uma bola de futebol. Mas o que se seguiu estava longe de ser inocente. O policial Derek Collins, que patrulhava a rua próxima, presenciou a cena. Collins tinha a reputação de ser um policial durão, às vezes violento, e suas suspeitas em relação à juventude negra do bairro eram constantes, alimentadas por racismo latente e estereótipos perigosos. Assim que interveio, Collins acusou Michael de roubar a bola, sem sequer tentar ouvir ou entender a verdade. Apesar dos protestos das crianças, ordenou que Michael seguisse até a viatura. Michael, assustado, tentou explicar, mas sua voz trêmula nunca foi ouvida. A caminho da delegacia, o policial Collins tornou-se cada vez mais agressivo. Suas palavras eram duras, humilhantes, e o racismo latente era evidente em cada frase. Michael, trêmulo, olhava pela janela, procurando desesperadamente por um rosto familiar, por ajuda, por um sinal de alívio. Ao chegarem à delegacia, Collins empurrou Michael para uma sala de interrogatório escura. Foi aí que o horror começou. Para humilhar o garoto e fazê-lo entender o seu lugar, Collins obrigou Michael a comer um rato morto que havia encontrado em uma lata de lixo atrás do prédio. Michael recuou, com os olhos cheios de lágrimas. A princípio, recusou-se, mas, sob ameaças e gritos, cedeu, engolindo o que ninguém, nem mesmo um adulto, deveria ser forçado a engolir. Esse ato desprezível visava quebrar seu espírito, reduzi-lo a nada. Naquele exato momento, James Thompson, pai de Michael, estava a quilômetros de distância, no meio de uma reunião de estratégia na sede do FBI, ainda sem saber o que estava acontecendo em sua própria casa. Mas quando recebeu o telefonema desesperado da mãe de Michael, a raiva e a dor o invadiram. Um agente do FBI não tolera injustiças. James decidiu imediatamente ir à delegacia, pronto para defender o filho e denunciar aquele ato desumano. O que se seguiu mudaria suas vidas para sempre e colocaria em questão todo um sistema. Quando James Thompson chegou à delegacia, o ambiente era tenso, carregado de uma tensão quase palpável. As luzes fluorescentes intensas davam ao ambiente uma sensação fria e impessoal. Ele sentiu o coração afundar ao ver o filho, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelo medo e pela humilhação. Michael, ele sussurrou, ajoelhando-se diante dele. O menino olhou para ele, buscando naquele rosto paternal uma força e uma proteção que nunca sentirá tão intensamente. James olhou para cima e encontrou o olhar duro do policial Derek Collins. O que aconteceu aqui? Perguntou James com a voz calma, mas firme. Collins, arrogante, deu de ombros e respondeu condescendentemente.
Esse garoto desobedeceu, e eu tive que colocá-lo em seu devido lugar. James sentiu a raiva aumentando, mas a conteve, optando por manter o controle. Colocar alguém no devido lugar? Você já passou disso, agente Collins. Ele pegou o celular e começou a gravar a cena. Você forçou meu filho a comer um rato. Sabe com quem está lidando? Um silêncio pesado se instalou. Collins, surpreso, enrijeceu-se. Estou apenas aplicando a lei. James se endireitou com a determinação ardendo nos olhos. Você está abusando da sua autoridade e humilhando uma criança inocente. Eu garantirei que a justiça seja feita. Ele imediatamente pediu para falar com um superior, insistindo que Collins fosse suspenso enquanto uma investigação fosse realizada. Enquanto isso, Michael se aconchegou ao pai, buscando refúgio nele. Soluçou baixinho, aliviando o peso do trauma. James colocou a mão em seu ombro, murmurando palavras reconfortantes. Você é corajoso, meu filho. Não é culpa sua. Vamos lutar juntos. Nas horas que se seguiram, James contatou seus colegas do FBI, advogados de direitos civis, e mobilizou uma rede de apoio. A notícia do incidente se espalhou rapidamente, gerando indignação na comunidade. Manifestantes se reuniram em frente à delegacia, exigindo punição para o policial Collins. Mas James sabia que a batalha estava apenas começando. Por trás dessa fachada de respeitabilidade policial, escondia-se um sistema maior, frequentemente cúmplice de abusos e discriminação. Para proteger seu filho e restaurar a justiça, ele teria que lutar contra forças poderosas e entrincheiradas. Os dias que se seguiram ao incidente foram um turbilhão de emoções, ações e tensões. O agente especial do FBI James Thompson se viu envolvido em uma luta amarga que se estendeu muito além de sua vida familiar. No dia seguinte, ele contratou uma advogada especializada em direitos civis, Lisa Freeman, uma mulher determinada e respeitada em sua área, que já havia travado diversas batalhas contra abusos policiais. Juntos, eles apresentaram uma queixa formal contra o policial Derek Collins, exigindo não apenas uma investigação interna, mas também um processo criminal. A imprensa local, e depois nacional, rapidamente noticiou o caso. Imagens borradas e depoimentos de moradores locais começaram a circular nas redes sociais. O vídeo que James havia gravado na delegacia viralizou, gerando ondas de choque e indignação generalizada. Michael, apesar da pouca idade, tornou-se o símbolo involuntário de uma causa maior, a das crianças vítimas de injustiça e das famílias destruídas por um sistema muitas vezes cego ao sofrimento. Para James, essa luta era tão pessoal quanto institucional. Diariamente, ele tinha que conciliar seu papel de agente do FBI, que exigia discrição e profissionalismo, com o de um pai disposto a fazer qualquer coisa para proteger o filho. Sua esposa, Angela, também ciente do peso da situação, tentava manter o equilíbrio familiar enquanto apoiava o marido nessa difícil luta. As noites eram longas, repletas de discussões estratégicas, reuniões com jornalistas e audiências perante autoridades. Michael, por sua vez, lutava contra seus pesadelos com a dolorosa lembrança daquele dia gravada em sua mente. Mas encontrou conforto nos braços de seus pais que incansavelmente lhe diziam que ele era amado e forte. Nos corredores do FBI, James recebeu apoio, mas também olhares desconfiados. Alguns colegas temiam repercussões na mídia, outros o aconselharam a ser cauteloso. Mas James sabia que permanecer em silêncio seria uma traição ao filho e aos seus próprios valores. A investigação interna demorou a avançar, com algumas autoridades tentando minimizar o assunto. Mas, diante da pressão pública e de evidências contundentes, a polícia foi forçada a suspender Derek Collins, desencadeando uma onda de debate sobre responsabilização e reforma policial. Para Michael e sua família, essa vitória parcial foi apenas o primeiro passo. A luta pela verdade, justiça e dignidade estava apenas começando. Algumas semanas depois, a sala do tribunal local foi se enchendo lentamente. O olhar de James Thompson estava fixo na entrada, aguardando a chegada de Derek Collins, cuja suspensão temporária pairava como uma espada de Damocles. A audiência disciplinar teve início em um clima tenso, marcado pela presença de inúmeros jornalistas, membros da comunidade e ativistas dos direitos civis. Lisa Freeman, advogada de James e Michael, apresentou os fatos com precisão e paixão, descrevendo a ignomínia deste ato humilhante: forçar uma criança a comer um rato. Derek Collins, perante o comitê disciplinar, tentou minimizar suas ações, falando em protocolo necessário e obediência à lei. Mas suas justificativas soaram vazias diante de depoimentos e evidências em vídeo.
Além do veredito esperado de suspensão prolongada, foi todo um sistema policial que foi questionado publicamente sobre seus métodos e preconceitos. Enquanto isso, na casa dos Thompson, Michael passava por uma lenta, mas profunda reconstrução. Com a ajuda de um terapeuta especializado em traumas de infância, ele aprendia a expressar sua raiva, seu medo e, acima de tudo, a recuperar sua autoconfiança. Sua mãe, Angela, estava presente em todos os momentos, cultivando um ambiente de amor e segurança. James, apesar das pressões da carreira, dedicava cada momento livre ao filho, sabendo que a recuperação de Michael era a verdadeira vitória. A comunidade local, afetada pelo incidente, organizou vigílias, marchas pacíficas e oficinas de conscientização. O nome de Michael tornou-se um símbolo de resistência contra o abuso policial e a discriminação racial. No entanto, as cicatrizes visíveis e invisíveis permaneceram. Michael sabia que a estrada seria longa, mas não estava mais sozinho. À sombra dessa luta, surgiu uma questão mais ampla: como mudar um sistema cujas raízes pareciam profundamente enraizadas na injustiça? Com o passar dos meses, o caso Michael Thompson continuou a repercutir muito além dos muros da pequena cidade. Derek Collins acabou sendo demitido e várias investigações foram iniciadas sobre as práticas policiais locais. A pressão pública forçou as autoridades a implementar reformas, incluindo treinamento obrigatório contra preconceito racial e melhor fiscalização de abusos de autoridade. Para James, Angela e Michael, esse período foi desafiador e transformador. Por meio de terapia regular, Michael gradualmente recuperou o sorriso da infância, o entusiasmo pela vida e a inocência. Embora as memórias dolorosas nunca desaparecessem completamente, ele também compreendeu o poder da solidariedade e da justiça. James, por sua vez, decidiu usar sua experiência para advogar dentro do FBI. Ele se envolveu em programas de treinamento para conscientizar seus colegas sobre racismo sistêmico e abuso de poder, acreditando que a mudança começa com o exemplo. Angela, uma forte líder familiar, lançou uma instituição de caridade local para ajudar famílias de vítimas de injustiça policial, oferecendo apoio, recursos e esperança àqueles que, como eles, sofreram em silêncio. A própria comunidade mudou, fortalecida por essa provação. Diálogos foram abertos entre cidadãos e autoridades policiais, iniciando um processo de confiança e respeito mútuo. O rosto de Michael, que se tornou um símbolo, lembrava a todos que por trás de cada injustiça havia uma vida, uma história, uma dignidade a proteger. Em uma noite tranquila, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, James observava seu filho brincando no jardim. Sentiu uma imensa gratidão misturada a uma determinação renovada. Vencemos mais do que uma luta, murmurou. Plantamos uma semente de esperança. E naquele momento de suspense, a família Thompson sabia que, apesar das provações, a justiça, a resiliência e o amor poderiam triunfar. A história de Michael Thompson ressoa muito além dos muros desta pequena cidade. Ela lembra a todos que a injustiça, mesmo a mais brutal, pode ser combatida com coragem, dignidade e determinação. O racismo sistêmico e o abuso de autoridade são flagelos que assolam as sociedades, mas não são invencíveis. Cada ato de resistência, cada voz levantada, ajuda a derrubar os muros da opressão. A família Thompson, destruída, mas de pé, é a prova viva de que a justiça não é apenas um conceito abstrato, mas uma força capaz de curar, unir e transformar. Essa luta pela verdade fez nascer uma chama de esperança, um chamado à ação para todos aqueles que acreditam em um mundo mais justo, onde cada criança possa crescer livre, protegida e respeitada. Que estas páginas sirvam de lembrete de que por trás de cada vítima de injustiça, existe um ser humano com sonhos, medos e, acima de tudo, dignidade inviolável. E essa verdadeira justiça começa quando escolhemos não desviar mais o olhar.